Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. A cada contemporaneidade, a morte se apresenta sob novos matizes e cabe a cada nova geração o trabalho de criar ou recriar formas de se lidar com ela. Essa afirmação, a princípio muito óbvia, configura hoje uma situação frente às questões apresentadas pela morte e o morrer que são muito diferentes do que eram antes. Se no passado parecia haver um conjunto de concepções de mundo que ofereciam um suporte para apoiar o nosso enfrentamento diante da morte, aquilo que os filósofos chamam de uma arte de morrer, ou ars moriendi em latim, parece que hoje em dia essa arte se configura como um conjunto de ações e pensamentos que nos levam ao escapismo frente a tudo o que a morte pode expressar. Aqui estamos nos referindo ao problema representado pelo tabu. Em sendo essa tese verdadeira, talvez isso nos ajude a entender por que livros como Por um Fio, de Drauzio Varela, A Última Grande Lição, de Mitch Albom, ou A Lição Final, de Rand Pausch, se tornaram sucesso de venda. Com objetivos relativamente distintos, esses títulos parecem funcionar como uma espécie de autoajuda para que nós possamos ter uma morte mais tranquila. Essa autoajuda frente a uma sociedade que não colocou como uma de suas metas socializar para as pessoas a experiência da morte. Eis então um interessante paradoxo. Pelo fato do tema estar interditado e estar imerso no tabu, este mesmo tema suplica por ser encontrado, estudado, conhecido ou, numa linguagem psicológica tradicional, desvelado. Caro leitor, se quiseres ganhar um bom dinheiro e souberes escrever, então ensine às pessoas como morrer. Com relação à morte, estamos sem rituais. As senhas não estão claras. As certezas desmoronaram. A similaridade entre todos esses autores que citei está nas conclusões que eles sinalizam. Para breve, vamos estar discutindo ou fazendo alguns comentários para cada um destes livros que, ao seu modo, são muito interessantes e importantes de serem lidos. No momento, cumpre destacar que afirmam com todas as letras que estamos desperdiçando nossas vidas com objetivos fúteis. E a futilidade parece ser tudo aquilo que nos ensinaram a achar importante, como dinheiro, carreira, prestígio. Por conta desses ícones da vida contemporânea, prestamos menos atenção em nossos filhos, na natureza e em todas as muitas belezas deste mundo. A preciosidade de pensar na morte residiria justamente nisso, ao nos lembrarmos cotidianamente de que vamos morrer,
Nossas escolhas podem ser mais ponderadas no sentido de nossa experiência e nem tanto daquilo que as pessoas exigem que a gente faça. Não é esse o grande dilema, por exemplo, do maravilhoso romance A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói, quando o personagem, em desespero, descobre que a vida até aquele momento, de fato, não havia sido vivida e que o tempo para controlar o seu destino estava se escoando. Caso o leitor queira desfrutar de autoajuda tanática, recomendo que se comece pela ficção de Tolstói, onde o personagem central, alguém que lentamente está morrendo, nos narra a sensação de abandono e a crise existencial de não ter descoberto a tempo o que desejaria ser na vida, e não o que ele, pela força das convenções, acabou cedo. É muito difícil não se identificar com essa narrativa, e é por isso que muitos interrompem a leitura para não se compromissarem consigo mesmo para mudar a própria existência. Convido vocês a refletirem sobre um pequeno trecho deste livro. Não vou contar a sua história para não cometer spoiler, não é? Mas convido vocês a refletirem sobre esse pequeno texto, quando Ivan Ilitch se lembra das aulas enquanto era estudante de curso de direito, onde, na filosofia, se pensava a reflexão sobre esse antigo axioma. Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Mas diante dessa afirmativa, Ivan Ilitch chegava à seguinte conclusão: eu não sou Caio. Eu sou eu, um ser distinto de todos os outros, que tem sua esposa, que tem seus filhos e que ama a arte, que ama a literatura, que não consegue ficar um dia sem ouvir uma peça de Mozart, que absorve feliz o estar vivo diante de uma sala de aula. Ou seja, eu estou falando de mim mesmo, né? Não me servia saber da minha condição de ser homem e por isso mortal. O desafio sempre foi elaborar não a minha morte no sentido coletivo, mas a minha morte pessoal, apesar de ser homem, apesar de tudo isso. É por isso que, diante da descoberta da morte pessoal, a partir da morte do outro, tudo parece soar absurdo e muito injusto no início, para logo depois levar-nos às buscas que expliquem essa grande tragédia que acontece a todos, mas que nós percebemos como mais aguda no campo da nossa individualidade. Algumas explicações que negam o humano negam Caio e negam a própria condição mortal, e tantas outras que justificam a mortalidade pessoal como destino, desígnio, bênção ou estado da natureza. Quando eu tinha 20 anos, negava em mim essa condição de Caio. Mas hoje, ao completar 60 anos, descobri Caio como um irmão siamês. Quando ele morrer, eu vou morrer junto. Estranhamente, não sou mais tomado por tristeza ou revolta, mas tão somente por uma singela aceitação que me leva a usufruir cada instante como pequenos tesouros, pequenas sonatas de piano, lindas garatujas feitas por crianças, flores desenhadas a partir de um olhar embriagado que absorve tudo aquilo em termos de cor e perfume que o campo florido pode me dar. Sei que o fim um dia me aguarda. Pode ser como um flash de fotografia, um passeio numa manhã radiante de sol ou uma longa caminhada, onde ficamos com a sensação de uma doce exaustão. Um dia
saberei. Olha, pensem comigo, tudo isso eu escrevi e refleti lendo uma pequena passagem no livro A Morte de Ivan Illich. Quantas e quantas coisas mais a gente não pode pensar? Quantas e quantas coisas mais podem nos ajudar a produzir uma reflexão mais saudável diante da morte, que seja algo que supere apenas e tão somente ansiedades, medos e pavor. Feita a leitura de Tolstói, estamos assim prontos para receber as lições de Varela, Albon e Pesch. As terríveis consequências de não se lidar com a morte se apresentarão com uma nitidez avassaladora. A virtual constatação de uma mediocridade de existência poderá então nos levar a simplesmente viver a aventura dificílima, mas ao mesmo tempo maravilhosa, de tentarmos juntos, com a miríade de outros seres humanos, sermos nós mesmos, como nos ensinava Mário Quintana. Termino essa reflexão, portanto, com as palavras do nosso querido poeta gaúcho. As outras crianças, uma queria ser médica, outro pirata, outro engenheiro ou advogada, ou então general. Eu queria ser pajem medieval, mas isso não é nada. Hoje eu queria ser uma coisa mais louca. Eu queria ser eu mesmo. Muito obrigado por todos e todas que permaneceram até o fim desse nosso podcast de hoje. Até a próxima semana.